Hebreus, judeus, povo de Israel e gentios. Em nossa leitura bíblica, encontramos vários grupos e nomes que são usados para classificar o povo de Deus ou não. São algumas nomenclaturas que aparecem em diferentes momentos e cenários, e entendê-las nos ajuda muito a nos aprofundarmos em nossos conhecimentos bíblicos. Você com certeza já se deparou com termos como judeus, hebreus, povo de Israel ou gentios. Mas quem eram essas pessoas? A quem se referem esses termos e quais as diferenças entre eles? Nesse vídeo, te ajudaremos a entender e responder todas essas perguntas. Dentre esses que citamos, o primeiro a aparecer na Bíblia é o termo hebreu. Ele aparece no capítulo 14 de Gênesis, no versículo 13, onde Abrão, que mais tarde teve seu nome mudado para Abraão, é chamado de hebreu. Foi esse homem, Abraão, quem deu início a esse povo, e seus descendentes foram chamados assim por muitos anos. Deus fez uma aliança com Abraão, e no momento em que o chamou para sair de sua terra, lhe fez uma promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. Logo entenderemos o que isso queria dizer. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Leia Gênesis 35 para entender melhor. De Israel vieram as tão conhecidas 12 tribos de Israel. Agora, além de hebreus, o povo com quem o Senhor havia feito uma aliança também passa a ser conhecido como o povo de Israel, mas isso não significa que o termo hebreu tenha sido abolido. Mas e os judeus? Após o reinado de Salomão, o reino unificado foi dividido em 2 reinos. Leia 1 Reis 12. O reino norte passa a se chamar Israel e o reino sul, Judá. Este último, o reino sul, foi o povo que se manteve fiel à casa de Davi, chamados judeus. Por isso, o uso desse termo se dá pela predominância da tribo de Judá nesse período. Até então, judeu se referia apenas aos moradores do Reino Sul, mas nos livros de Esdras e Neemias, depois do exílio na Babilônia, vemos que esse termo já estava sendo usado para denominar todo o povo, as 12 tribos. O termo judeu também traz algo especial. Quando Deus disse a Abraão que a partir dele seriam benditas todas as nações, essa era uma referência a Jesus, o Messias. A promessa de Deus a Abraão envolvia muito mais que uma descendência numerosa. Dessa descendência viria o Salvador do mundo. E a tribo escolhida para o cumprimento dessa promessa foi a tribo de Judá. Jesus veio dos judeus. Por fim, podemos concluir que os 3 termos citados até aqui, hebreus, judeus e povo de Israel, eram usados para denominar o mesmo povo. E quem era esse povo? A nação judaica foi a escolhida de Deus e por meio da qual todo o mundo seria abençoado. Eles eram diferentes dos outros povos, pois receberam as leis do Senhor e as seguiam. Essas leis lhe foram dadas para que futuramente pudessem ser levadas e ensinadas a todas as pessoas. E é aí que entra o último termo que explicaremos aqui, gentio. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia nos diz que ele veio para os seus, isto é, os judeus. E apesar de os seus não o terem recebido, precisava ser assim. Lembre-se, o plano de Deus era que o povo de Israel evangelizasse as outras nações. E para dar, eles precisavam antes receber. Mas o grande problema começou quando, a princípio, eles quiseram privar os gentios dessas boas novas. O conflito entre esses 2 grupos certamente foi a maior barreira para a transmissão do Evangelho. Mas quando Deus tem um propósito, Ele faz acontecer. Um grande marco nessa história foi uma visão dada por Deus ao apóstolo Pedro, ordenando que ele pregasse aos gentios. Leia Atos 10, de 8 a 16 para compreender melhor. Essa visão foi importante, pois mostrava que em Cristo toda a distinção entre judeu e gentil era abolida.
No livro de Atos, nós vemos o Evangelho de Jesus sendo levado aos judeus, mas alcançando os gentios também, e assim se expande até os dias de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!